Tô ao vivo. Aí. Estamos informando seus seguidores que você está ao vivo. É. Olha lá, a galera já tá entrando, ó. Quem que entrou? Sejam bem-vindos. Vamos fazer pão. Aí, pessoal, sejam bem-vindos aí a fazer uma live agora, ensinar vocês a fazer pão em casa. Fala, Fábio, bem-vindo, Fábio. Fazer uma live aqui, ensinando um pouquinho a fazer pão em casa, passando algumas técnicas aí. Não estava combinado a live, então quem puder aí pegar o aviãozinho aí, indicar para os amigos aí para entrar online aí. Eu vou esperar em uns 5 minutinhos aí. Fábio e Dulces. Vou esperar um pouquinho aí. Ó, o Vinícius entrou, meu irmão. Seja bem-vindo. Aí, o irmão tá online, né? A mulher não tá online porque tá do lado ajudando. É, a esposa não tá online porque tá ajudando. Pessoal, compartilha aí pro pessoal aí no aviãozinho. Eu vou, na prática, aí, ensinar pra vocês aí alguns segredos aí pra você poder fazer o pão em casa. Sabadão, né? Estamos aí numa pandemia. Vamos fazer coisa gostosa aí pra garantir a janta aí, pessoal, né? Esperar entrar mais um pessoal aí, eu começo a live aí. Né? Dulce, Vinícius, vamos chamando o pessoal aí para participar da live. Aqui, ó. Eu vou mandar uns aviãozinhos aqui também pro pessoal que eu conheço, convidando o pessoal para entrar na live, ó. Simone Gama também entrou. Minha mãe. Só os amigos entrando na live, hein? Vamos lá, tô entrando, convidando o pessoal aqui, pessoal. Vamos lá, vamos mandando aviãozinho aí, vamos bombar essa live aí, tô mandando pros amigos. Flávio entrou, seja bem-vindo. Pessoal, vou fazer uma live aí na prática aí, ensinando a fazer pão em casa aí. Pãozinho recheado, gostoso. Quem puder mandar o aviãozinho aí pro pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos entrando na live. Pessoal, vamos lá, vamos começar. Sou um cara meio ansioso, então vamos começar o negócio. É o seguinte, o que eu vou fazer hoje aqui para quem tá online aí, né? O Nelson Vestida, meu amigo. Aí, Nelson, vamos aprender a fazer pão aí, né? O Nelson é um especialista em biscoito, em aromas. Vamos aprender a fazer pão aí. Pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou ensinar para vocês o jeito que eu faço pão em casa, tá? Eu particularmente tenho algumas técnicas, algumas coisas que eu gosto de fazer para o pão ficar legal. Então eu uso também alguns ingredientes que eu tenho em casa, então é isso que eu vou ensinar para vocês. Fala, mestre! Aí, Nelson, compartilha aí, Nelson. Vai no aviãozinho aí e compartilha pro pessoal aí, né? Então eu vou ensinar para vocês o jeito que eu faço em casa, que eu gosto de fazer. Para quem não me conhece aí, eu trabalho com panificação desde os 14 anos de idade. Fiz a minha vida na panificação, né? Trabalhei em outros mercados também, mas a panificação fiz a minha vida aí. Então vou mostrar algumas técnicas para vocês aí, no decorrer da live aí eu vou explicando. Então convido o pessoal aí para participar da live, avisa, vou tentar, a live tem um tempo, né, que todo mundo sabe aí, no máximo 50 minutos. Então vou fazer essa live aí para quem está online aí, vai poder aproveitar. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu gosto de fazer, fermento biológico. Pega o fermento aí para mim. Fermento biológico, pessoal, eu gosto de comprar o fermento biológico na padaria. Por quê? Porque o pessoal da padaria tem um cuidado diferente do que quando você compra no supermercado. Eu particularmente gosto de comprar na padaria. Então eu vou fazer o meu pão aqui com fermento biológico fresco, que é o que eu gosto de usar. Eu vou passar para vocês o que eu gosto de usar. E aí, pessoal, eu vou fazer uma receitinha mais ou menos para 1 kg de farinha de trigo. Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Vou pegar aqui, começar a minha receita.
uma colher, certo? Uma colherzinha de fermento biológico, mais uma colher de fermento biológico, tá? Certo? Vou utilizar 2 colheres. O que eu gosto de fazer aí, eu sugiro pro pessoal. Eu gosto de sempre, tudo que eu coloco do fermento biológico, eu coloco a mesma quantidade de açúcar. Então eu vou fazer isso aqui na prática para vocês. Eu vou pegar 2 colheres de açúcar e vou colocar no mesmo esquema aqui. Aí ó, 1, 2 colheres de açúcar. Fala, Edgar, seja bem-vindo aí, Edgar. Vamos fazer pão em casa, sabadão. Então, ó, eu gosto da mesma quantidade que eu coloco de fermento biológico, eu coloco de açúcar também. E aí o que eu faço? Eu vou mexer aqui com a minha colher de pau, ó pessoal. Colher de pau, para quem não sabe, ela tem que ser do tamanho, ó. Então essa daqui é do meu tamanho. Então vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mexer aqui. Fermento biológico com açúcar. Farinha eu vou usar mais ou menos 1 quilo. Mas eu vou fazer a outra, tá tranquilo. Ó. Então pessoal, a primeira coisa que eu gosto de fazer aí, ó, tá vendo? Pegar o fermento biológico e misturar no açúcar, né? Então, essa é a primeira coisa que eu gosto de fazer aí, certo? Aí eu vou marcar a receita, pessoal. O que eu gosto de fazer aí, vou passar para vocês, né? Eu gosto de marcar a receita, né? Principalmente que eu vou fazer um pão salgado, vou rechear ele com calabresa, eu gosto de marcar a receita. Então, a primeira coisa, cara, indispensável é de fazer isso aqui com fermento, né? E aí, pessoal, a farinha de trigo aqui, ó. Aí, vou marcar mais ou menos aqui, mais ou menos 1 quilo de farinha de trigo, tá? Eu vou fazer a receita mais ou menos para 1 quilo de farinha de trigo. E aí, pessoal, já vou explicar um pouco para vocês a questão da farinha de trigo, né? Quando vocês forem comprar farinha de trigo no supermercado, é interessante vocês irem para pão, tá? Para pão, não estou falando para bolo. Para fazer pão em casa, você tem 2 tipos de farinha de trigo. Você tem ela na embalagem de plástico e você tem ela na embalagem de papel. Eu, particularmente, gosto de utilizar ela da embalagem de papel. Por quê? A farinha de trigo, assim como outros produtos, ela respira também, né? Ela tem um descanso. Então eu gosto mais de utilizar ela que está na farinha para que está no papel, né? Para poder fazer pão aí, tá, pessoal? Então, ó, vou colocar mais uma. E aí eu não vou entrar muito na questão técnica de moagem, tipo de edificação de farinha de trigo que não dá tempo na live, né? Mas, ó, e aí, pessoal, farinha para pão, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó, tá vendo? Ó, para quem tá olhando aqui, eu vou colocar de lado. Farinha para pão é o seguinte, pessoal, farinha para pão ela tem que ser um pouco mais grossa. Os antigos aí, o padeiro que me ensinou aí, que Deus o tenha, o Marcão, que é falecido, ela, tá vendo? Ela é um pouquinho mais grossa. Então, para quem vai fazer pão em casa, tem que botar a mão na farinha, tem que ir aprendendo. Então, você vai comprar farinha no supermercado, automaticamente você vai sempre botar a mão na farinha, ver a farinha se ela é mais grossa, se ela é mais fina. Desenvolver esse tato, ele é muito importante, pessoal, para você poder fazer pão bom. Você não vai ter um laudo de farinha, você não vai ter uma orientação do moageiro quando você compra uma farinha no supermercado. Então, automaticamente, toda vez que você comprar a farinha, começa a pegar, ver se a farinha ela é mais clara, se ela é mais escura, se ela é mais solta. E aí, de acordo com o resultado que você tiver no pão, você vai pegando o jeito em relação a qual farinha utilizar, tá? Então, a farinha mais fina, farinha mais grossa, e aí você vai criando um histórico dentro da sua mente, que é, nossa, comprei a farinha da marca tal e dei um pão assim assado com a receita que eu fiz. Então é assim que o padeiro, o profissional de panificação, ele cria um histórico na cabeça dele. Então eu, por exemplo, trabalho desde os 14 anos de idade com farinha de trigo. Toda vez que eu faço um pão, seja ele numa indústria, eu boto a mão na farinha, eu vejo o ponto de massa, eu vejo o processo. Então isso vai criando um histórico. Então esse histórico, pessoal, é bem importante vocês ir tendo dentro da cabeça de vocês. Fiz o pão,
fiz o bolo, fiz alguma coisa, bota a mão na farinha, vê a marca, vê se ela é mais clara, se ela é mais escura, que aí com o tempo vocês vão pegando o jeito do negócio, certo? Marquei a receita, agora eu vou colocar o sal. E aí, pessoal, ó. Aí outra coisa, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um temperinho meu que eu faço em casa. Aqui tem sal, louro e tem alho. Outra coisa, fazer pão em casa, você tem que ter os seus temperos. Então faz um temperinho legal. Ó, a Bianca entrou também, ó. Minha irmã também entrou. Então, por exemplo, o pão que eu faço, ele tem um tempero que eu faço. E todo cozinheiro, todo mundo que cozinha gosta de fazer aí tempero. Então isso aqui é um tempero que eu preparei. Eu vou usar mais ou menos uma colher de sal. Ó. Ó, essa aqui é a colher de sopa, né? Aí, vou usar mais ou menos uma colher, porque uma massa salgada, geralmente a gente usa 2% de fermento. Então mais ou menos uma colher dessa vai dar um resultado legal. Aí, pessoal, tem o pulo do gato, que eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é o seguinte, isso aqui se chama massa madre. Se você vai numa loja de festa, você tem nos corredores lá massa madre, né? Isso aí, se usou, vai dar um resultado diferente, pessoal. Então a massa madre, ó, tem alguém pedindo para participar. Falou, ó, deixa eu perder o time aqui, depois eu aceito aqui. Então a massa madre, pessoal, é um produto industrializado, né? E você consegue comprar aí um pacotinho aí numa casa de festa legal aí de alguma da sua região e utilizar nas suas receitas toda vez que você for fazer um pão salgado, né? Um pão crocante. Então isso aqui é o pulo do gato. Então eu quando faço pão aí, pessoal da minha família que está online, fala, pô, Alexandre faz uns pão diferentes, um negócio, como que fica? Tá aí, ó, entreguei o ouro, eu utilizo massa madre. Então o que eu vou usar aqui, pessoal? Vou pegar um... Não vou falar a marca, nem vou divulgar, porque esse vídeo aqui eu fiz para a família, para os amigos, pessoal que gosta de mim aí, ó. Vou colocar uma colherzinha de massa madre, não é um vídeo comercial, né? Então, ó. Então aqui, coloquei uma colherzinha de massa madre e vamos fazer o pão. E aí o que eu vou fazer? Vou misturar aqui, já tá com a farinha, o fermento lá embaixo. E aí, pessoal, pego de baixo para cima. Vou misturar primeiro os ingredientes secos aí, certo? Então, vamos misturar. Não precisa, não. E aí aqui, pessoal, vou pegar aqui na minha gaveta de tempero. Aqui, ó. Um curizinho, deixar ele com aquele sabor diferenciado. Então agora eu vou dar aquele sabor diferenciado nesse pão aqui com o curi, ó. Vou colocar uma colherzinha. Aí a hora que você for fazer um pão em casa, pessoal, usa o tempero que você quiser. Ah, vou colocar orégano, vou colocar isso. É um livro aberto, né? A base é isso que eu estou explicando para vocês. Agora o sabor é de acordo com o que vocês quiserem fazer, certo? Então agora eu vou misturar. Ó como que isso aqui vai ficar bonito, ó, pessoal. Eu vou misturar aqui, eu já mostro pra vocês como fica pronto. Ó, manda coraçãozinho aí, pessoal. Poxa vida, hein? Tá minha mãe, meu irmão. Ó, se não entrasse online a mãe e o irmão, eu ia no cartório, hein? Resolver esse problema, ia tirar o nome, hein? Ó, pessoal, eu misturei aqui, ó. Tá minha tia também, ó. Ó, o Wagner entrou, hein? Ó, o Wagner entrou, amor. Ó, o Wagner é um dos proprietários da C-Dias aí, o maior fabricante de equipamento para a indústria. Entrou online. Aí, ó. Tá vendo? Ô, Wagner, tô fazendo uma live aí para ensinar o pessoal a fazer pão em casa aí. Depois eu congelo aqui um e levo para você aí semana que vem, hein? Você não vai ficar sem comer, não. Aí, ó. Então aqui, ó, já misturei todos os ingredientes secos. Aí, pessoal, tem uma coisa que é importante. Tudo que você colocou de farinha, você coloca mais ou menos a metade de água, né? Isso é um ponto importante. Então agora eu vou pegar a água gelada para fazer o pão, certo? Pega a água gelada para mim, mano. Fala, João. Ó. Então aqui mais ou menos eu tenho 1 quilo aí de farinha de trigo.
a metade de água. Então essa água estava na geladeira, pessoal, geladinha. Então o que eu vou fazer? Primeiro passo, quando você vai sovar a massa, você tem que fazer uma farofa, tá? E aí você vai colocando um pouquinho mais água. O ideal é você não perder o ponto de massa. Não, pode deixar, mãe, vou separar o pão para você aí também. Então você não pode perder o ponto de massa. Então se você colocou o que você pesou de farinha de trigo, calcula sempre a metade de água. Coloquei 1 quilo, a metade de água. E aí, desse termômetro, você coloca para mais ou para menos. É sempre mais fácil você sovar uma massa, se ela tiver mais macia, do que você tentar sovar uma massa seca. Então, eu vou começar a misturar aqui para vocês, pessoal. Ó. Então, eu vou colocar um pouco da água gelada. Ó. Vou tentar fazer assim, ó, para ver se vocês conseguem ver. Ó. Oi, João. Ó, tem aqui o meu filho quer participar também, tá vendo? A vovó tá online, João. Tá vendo? Então aqui a gente vai fazer, ó, a farofa, que é o primeiro passo. Então não pode perder o time de fazer o pão, né? Ó, não pode perder o time. É vida real mesmo. O João tá aqui, ó, Bianca. Ó, coloquei um pouquinho mais de água. E vamos dando ponto na massa. Ó, pessoal. Ó. Você vai misturando. E aí, ó. Ele chegou nesse ponto que eu falei da farofa. Aí o que você tem que fazer? Você tem que botar a mão na massa agora. Então agora nós vamos tirar a concha. A colher aqui, né? Então virou. Agora eu vou amassar essa é um pão salgado, tia. Minha tia mandou um WhatsApp aqui perguntando, ó. Então, ó, é um pão salgado. Né? O pão francês é a base de qualquer pão que você vai fazer salgado. Mas, ó, tá vendo? Vamos misturar. Ó, tá vendo? Então aqui eu vou completar um pouquinho mais de água. Pra fazer o pão, ó. Aí, pessoal. Então, botar a mão na massa, vamos apertando a massa, ó. Vamos completando com a água até você conseguir tirar ela. Ela dá uma estrutura. Eu vou mostrar para vocês o ponto aqui. Fala, Natanael. Valeu, obrigado. Ó. E aí o ponto assim, tá vendo? Começa a dar massa e ainda tem um pouco de farinha. Eu vou colocar um pouco mais de água. Até eu conseguir dar o ponto dela. A tia tá falando que o tio André fez um pão de torresmo hoje. Pão de torresmo é bom, hein, tio? Né? Aí, fala! Ó, é Live Family, né? Live da família. Galera tudo online aí, né? Ó, pessoal, tá vendo? Alzeira, boa noite. Pessoal que está entrando online vai aprender algumas técnicas aí para fazer pão em casa. Então esse é o ponto da massa, certo? E aí, pessoal, deixa eu colocar a câmera numa posição legal aqui, né? Acho que tá legal aqui, dá pra ver, né? Ó, tá legal aqui, ó, dá pra ver legal a câmera. Não, dá pra ver legal. Ó, pessoal, aí agora eu vou ensinar vocês a sovar a massa. Tá vendo a mão aqui, ó? Você tem essa região aqui, que é o que a gente precisa fazer. Você precisa apertar, tá vendo? E rasgar a massa, ó. E juntar a massa. Então esse é o movimento. Você, ó, aperta e junta a massa, ó. Você aperta, ó, tá vendo? Esse é o movimento. Seja ele com a mão direita ou com a mão esquerda. Ó, temos aí um figurante aí. Ó, tá vendo?
Esse é a maneira que você vai fazer de sovar. Lógico, depois de um tempo, você vai pegando mais jeito. Mas, ó, esse é o time, pessoal, ó, tá vendo? Ó como a massa tá ficando bonita, ó. Então, esse é o time de você fazer o pão. Ó. Tá dando pra ver legal aí? Acho que tá, né? Ó. Aí, pessoal, ó. Direto de Valinhos, hein? Direto de Valinhos para o mundo, pessoal. Vamos lá. Ó. Vendo? Vocês vão ver na prática. Seja bem-vindo na live aí, pessoal. Aprendendo a fazer pão em casa, sabadão. Ó. Quem entrou agora vai poder... Ó. Ensina pra eles, ó. Aê! Esse aí é filho de padeiro, hein? Tá vendo? Ó, tá vendo? Isso, filho, ó. Aí, tá vendo? Joãozinho já tá pegando o jeito. Isso, tá quase boa? Por que o Joãozinho fez isso, ó? Quando você aperta ela e ela começa a desgrudar da sua mão, é quando ela começa a dar o ponto. Então, vamos lá, filho? Hã? Vamos lá. Aí. Não. Ó. E aí, pessoal, ó, ó. Que massa bonita, ó. O que é? Você vai passar o rolo? Olha só. Ó, o João quer passar o rolo, hein, pessoal? Tem uma pergunta aqui, tá? Daqui a pouco... Ó, o Iraí entrou online, hein? Poxa vida, hein? Fala, Iraí, tudo bem? Aí, Iraí, live online ensinando a fazer pão em casa, hein? Vou convidar você para entrar online aí. O Iraí é especialista em moagem de trigo, enzimas. É um dos caras aí que eu aprendi muito também. Aí, o que o Joãozinho vai fazer agora? Vai abrir a massa. Vai lá. Abre aí, João. Tá vendo que ela já deu o ponto legal, pessoal? Ó, ó. Já não tá grudando na massa. Lembrando que eu usei massa madre, hein? Hoje eu tô passando um segredo, hein? Aí, pessoal, o que eu vou fazer? Eu gosto de dar um descanso nela. Vamos cortar as bolinhas, João? Vamos cortar as bolinhas? Cadê o raspador? Aqui, ó, tá aqui, ó. Ó, pessoal, vou pegar um raspador aqui. Vamos cortar? Ó. Vamos cortar aqui umas bolinhas e deixar ela descansando. Corta aí, filho. Ó. Como é um pão com massa madre, pessoal, a gente tem que dar um descansinho nele de massa para poder dar uma fermentada. Ó. Vou cortar mais ou menos aqui em 4 pedaços. Né? Ó. Ó. Tá vendo a massa, pessoal? Tá vendo isso aqui, ó? Isso é o ponto-chave, pessoal. Tá vendo? Sovei a massa rapidinho. 3 palitos. Olha como a massa tá bonita, ó. Com força, ó. Tá vendo? Esse é o ponto de você fazer um pão em casa legal. Ó. Entendeu? Natanael, só não fala a farinha que você tá usando. Pra não dar problema, porque tem um monte de amigo aí que vende farinha. Não vou falar a farinha, Natanael, fica tranquilo. Natanael é moageiro, pô. Eu acho que é o Natanael moageiro que eu conheço. Oi, filho. Natanael moageiro. Cliente e amigo. Ó. Oi. Vamos fazer a bolinha, João? Não. Faz a bolinha. Não. Aí, pessoal, vamos fazer a bolinha e deixar descansar, ó. Ó. Não. Vamos fazer agora a bolinha. Vai, João. Isso, garoto.
Ó. E aí, pessoal, ó, não sei se dá pra ver legal no vídeo, mas é assim que a gente boleia a massa, tá vendo? A gente que usa as duas mãos, ó. É esse movimento assim, tá vendo? Ó. Também, ó. Esse é um pouco difícil de explicar, pessoal. O movimento, mas é basicamente isso. E aí, depois que você boleia a massa, ela faz fica um fechadinho aqui no final, tá vendo? Então, ó. Aí, o que eu gosto de fazer? Como é um pão com massa amada e crocante, que a gente dá aquela caprichada de final de semana e manda foto pra família, a família fica puta da vida, né? Eu vou dar um descansinho nela e aí eu vou preparar ela abrir ela com rodo e fazer o recheio dela, tá vendo? Isso, Vinícius, olha, irmão de padeiro, por que a gente faz isso? A gente expulsa o ar da massa e boleia. Essa é a ideia mesmo do processo de boleamento. Você tira o ar de dentro da massa e modela ela, tá vendo? Ó. Essa é a ideia mesmo, hein, Vinícius? O cara sabe de tudo. Ó. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um descansinho aqui de mesa nela. Já boleou, João? Essa é a do João, hein? Do João ele faz do jeito que ele quer. Ó. Aí o que a gente faz? A gente cobre ela e aí a gente vai separar o recheio aí, pessoal. Deixa eu colocar ela aqui do ladinho enquanto ela dá um descansinho de mesa. Aí cobre com pano, né? Cobre ela com um pano aqui. Vou colocar a câmera um pouquinho pro lado e vou mostrar o recheio para vocês. O recheio, o que eu fiz, pessoal? Comprei uma calabresa, cortei ela em fatias, bonitinho, ó. Né? Se sobrar alguma, porque o moleque come toda a calabresa, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir essa massa, colocar o recheio dentro e vou enrolar. O cara vai acabar com a calabresa aqui, né? Ó, o recheio como tá? Tá, aí eu vou mostrar pra vocês, pessoal, o recheio aqui, ó. Isso aqui é um tempero que já tá pronto, né, ó. Tem data de validade. Isso aqui eu comprei em Campinas, uma fonte boa aí, uma cozinheira que faz uns temperos aí pra vender. E vou usar esse tempero hoje, né. Não vou divulgar aqui porque ela tem vergonha. Mas é assim, ó. O que eu vou fazer? É o segredo também, né? Um tempero bom. Eu vou colocar a calabresa com esse tempero aqui, né? O Hilton? Ô Hilton, seja bem-vindo aí. Estamos fazendo uma live de fazendo pão em casa, pessoal. Fica online aí, chama os amigos aí, quem tá online aí, ó. Aperta um aviãozinho aí e chama os amigos. E aí, pessoal, enquanto descansa um pouquinho, vou dar uma olhada aqui. Eu acho que alguém fez uma pergunta aqui. Deixa eu ir aqui, ó. O pessoal fez a solicitação para entrar online, ó. Não, já sumiu as perguntas. Então, pessoal, agora vai dar um descansinho aqui. O que é? Convido o pessoal para participar da live aí, pessoal. Manda um aviãozinho aí, direitinho aí, para poder o pessoal ver o pão. E aí, o que eu tô fazendo aqui? Vou dar uns 2 minutinhos para dar um descanso na massa, vamos abrir ela e vamos rechear. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou congelar parte da massa, para que eu tenho aqui um freezer aqui, ó. Dá uma olhada. Ih, mostrei que não podia. Ó, eu tenho um freezer aqui, ó, pessoal, ó. Que eu uso para pão. Então, eu uso para pão e para outras coisas. João? Então, eu congelo ela. Terminei de fazer a massa, eu congelo ela congelado, que nem a gente costuma dizer, para depois, na hora que eu quiser fazer o pão, quiser comer, eu só coloco ela para fermentar e aí ela forneia o pão. Então eu sempre faço isso, eu faço um pouco, pego no sabadão, o dia mais tranquilo, faço aí um volume legal de pão, congelo e vou comendo durante a semana aí, né? Eu vi aí que o Wagner sumiu aí. Será que o Wagner saiu? Ô Wagner, você tá ainda aí ou sumiu? O que tá online aí? Deixa eu dar um oi pra todo mundo aqui. Vou pegar aqui um geral aqui, Natanael. Pessoal, obrigado por ter entrado online todo mundo aí.
Esther Santana. Passando aqui pra você. Muito difícil fazer levedura. Tia, depois eu explico para a senhora, mas é fazer levedura, fazer essa fermentação natural, não é difícil. O problema é que a gente tem que ser meio didático, né, tia? Vou responder a pergunta aí da tia. O que acontece? Para você fazer fermentação natural em casa, você tem que todo dia, no mesmo horário, você alimentar essa fermentação natural. Então tem de todo tipo, se olhar na internet, o pessoal ensina de todo tipo de fazer. Eu não sou muito didático de pegar as coisas assim no horário certinho e alimentar o fermento natural. Então, por isso que eu compro a massa madre, que ela já é seca, desidratada, e eu coloco nas receitas. Mas tem um pessoal que faz aí, tem gente que chama de levain, massa madre, aí tem alguns nomes que são em inglês, e o pessoal que faz o fermento natural com farinha de trigo, com centeio, com aveia. Então, assim, é uma coisa legal de fazer, se a pessoa tiver tempo disponível e tiver bem didático para fazer, é legal, porque você prepara o fermento natural aí com água e com farinha, e aí usa uma fonte de levedura, que pode ser caldo de cana, pode ser iogurte. Antigamente a gente fazia muito isso em padaria, para fazer pão italiano, para fazer panetone. Se fazia muito antigamente. Hoje em dia você tem a desidratada e a gente, o padeiro preguiçoso, né, acaba comprando já pronta e fazendo. Mas antigamente o padeiro que me ensinou, ele não usava pré-mistura, ele gostava de fazer as receitas dele. E a gente também vivia num outro ritmo, né? Então não dá para comparar o ritmo das coisas de hoje. Mas é legal. Não é difícil de fazer, não. Você só tem que ser didático de fazer. Aí qualquer hora eu explico para vocês, aí faço uma live mostrando como faz a levedura, né? Pessoal, a massa já descansou agora. Vamos terminar o pão aqui. O pessoal deve estar com fome, né? Ó, né? Infelizmente não tem no iFood, tá? Não vai dar para entregar, né? Então, ó, pessoal, vamos lá. Ó. Então a massa ela deu uma descansada aqui na mesa, ó. Então ela descansou, pessoal, ó. E ela fica desse jeito, tá vendo? Ó. O que acontece, ó? Ó, respondendo aí a pergunta da Solange, da minha tia, o que acontece? Dependendo da maneira que você faz a fermentação natural, todo fermento natural ele tem a acidez, que é o desenvolvimento da levedura. Quanto mais ácido, mais aquele gosto adstringente que você vai ter na boca dele. Então, dependendo da maneira que você fez, se passou do ponto o fermento natural, ele vai ficar cada vez mais azedo. Então tem massas madres que você compra que ele tem um número de acidez, que é o que a gente compra. Você tem a de germe de trigo, geralmente é mais forte. É a de trigo que eu estou usando, a massa madre que eu estou usando ela é de trigo. E a de trigo dá para usar para tudo. Tem a de centeio, tem vários tipos de massa madre. Então dependendo se ela passou do ponto, ela vai azedar, vai ficar aquele gosto ruim. Então por isso que eu falei a questão de ser didático. E aí, pessoal, vou abrir a massa aqui agora, ó, para poder rechear, ó. Outra coisa, dá uma olhada no rolo do padeiro, hein? Ó, coisa boa, né? Pessoal, para fazer negócio, para fazer em casa, compra uns negocinho legal, compra um rolo bacana para vocês poderem fazer, ó. Ó, deixa eu tirar daqui, ó. Deixa eu colocar a posição para ver se vocês conseguem ver eu abrindo a massa, ó. Ó, ó. Abrir. Maneira simples, ó, pessoal. Vira aqui, ó. Puxa pra frente, pra trás. Abre. Ó. E aí, Iraí? Tá certo aí, Iraí? Se tiver errado aí, você me corrige, hein? Me liga depois aí. Iraí, Natanael, os caras tudo manja pra caramba, só que são tudo vergonhosos aí, não faz live. Os caras é fogo. Ó. Então, pessoal, vamos abrir a massa aí bonitinho, ó. Ó. E aí agora vamos rechear, ó. Acho que a posição aqui tá legal, dá pra ver, ó. E aí, pessoal, o que eu faço, ó? Ó, vou deixar ela bem aqui, bonitinha, ó. Aí eu coloco o recheio nessa parte, para eu poder virar a massa e conseguir enrolar bem o recheio. Por quê? Se tiver bem enrolado, na hora que você for comer, você vai ter desenvolvimento do pão legal, ele vai desenvolver legal o teu pão, e você vai conseguir o recheio legal. Então o que eu faço? Como eu vou caprichar no recheio, ó,
abrir bem a massa, o que eu vou fazer? Cadê o recheio? Aqui, ó. Vamos lá. E aí, pessoal, ó, vou colocar a calabresa aqui no capricho. Isso aqui é a janta, hein? Tem que sair hoje, hein? Olha lá. Ó. Calabresa no capricho. E aí vou colocar aqui o tempero. Ó. Tá com um pouquinho de água ainda, mas não tem problema. Eu deixei ele congelado, ó. Ó. Vou colocar o recheio aqui. Pãozinho light, né, pessoal? Pãozinho light. Aí, ó. Beleza? Aí aqui, ó. O que eu vou fazer? Vou pegar a massa aqui atrás, ó. E vou fechar primeiro, ó. Tá vendo, pessoal? Ó. Ó. Fechei. Beleza? Ó. Vou esticar um pouquinho mais aqui, ó. Aí eu vou enrolar, ó. Ó, tá vendo? Ó, ó. Ó o detalhe aqui, ó. Abre a ponta, ó. Puxa. Ó. Ó. Pontinho, ó. Opa. Ó. Fechou. Ó. Ó. O que vai nesse tempero. Ó, esse tempero aqui tem cebola. Tem tomate, tem salsinha e cebolinha. Amor. Muito amor, né? Porque amor é importante. Pimentão, né? Eu não sei a receita porque eu comprei, né? Então, infelizmente, eu vou ficar devendo a receita. E eu comprei, ó. Então, pessoal, tá aqui, ó. Feito o pãozinho, né? Tá com fome, dona Simone? Calma aí. Vai dar certo. Aí, o que eu faço aqui, ó? Então o que eu vou fazer? Eu vou congelar, pessoal. Então eu vou botar na assadeira, aqui direitinho. Ó, direitinho na assadeira. Vou botar para congelar. Alguns eu vou comer hoje. Esse eu vou comer hoje, então vou colocar ele aqui em diagonal. E aí, pessoal, uma outra coisa que vocês têm que ter em casa é isso aqui, ó. Fala, Cláudio! Cláudio é um padeiro, chefe aí, se eu não me engano, acho que ele tá na Bacchus. Cara que manja tudo. Cláudio, se tiver errado aí, você me corrige, hein? Ó, pessoal, isso aqui vocês têm que ter em casa, ó. Compre em loja de festa também. Uma faquinha, né? Eduardo também, seja bem-vindo. E um pincelzinho, para vocês poderem pincelar com gema de ovo aqui em cima, né? Forno caseiro, principalmente, pessoal, não dá vapor. Então, assim, tem que fazer pão que você consegue pincelar com gema de ovo. O pão francês, alguns pães, ele precisa do vapor para ficar crocante. Se não tem o vapor, não fica bom. Vai ficar mais ou menos. Então, ó. Então aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui para fermentar. E aí, antes de assar, eu pego a giletezinha, ó. Né? E vou fazer o taio nela aqui, né? Vamos lá. Vou colocar do lado aqui e vou abrir de novo. Não entendeu? Fala, Cláudio. Não entendeu? Vou explicar de novo. Temos 4 massas. A hora que cair a live, caiu. Né? 50 minutos, né? Quanto tempo será que deu já, hein? Alguém fala aí. Quanto tempo de live aí? Fala pra mim aí, ó. Então aqui, ó. Passou o rolo. Vamos abrir a massa. Ó. Vamos abrir aqui a massa. Pra quem tá entrando agora, tô aí passando alguns segredos aí pra poder fazer pão em casa. Para agradar a esposa, mãe, sogra, cunhado, quem vocês quiserem puxar o saco no final de semana. Aí, ó. Vamos lá. Aí, ó. Então, mesmo esquema, ó. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui a calabresa. Então, eu coloco sempre no cantinho para poder enrolar direitinho. Tá certo aí, Cláudio? Tá certo aí, Natanael aí? Um monte de cara fera na panificação aí, pô. Eu tô longe desses caras aí, esses caras é tudo fera. Então, ó, como o Joãozito comeu toda a calabresa, tá acabando a calabresa, né? Fazer o quê? O moleque é foda, come uma calabresa lascada. Então, vamos lá, pessoal. Aí eu vou colocar o recheio aqui, ó. Temperozinho. Fonte segura, fonte boa. Temperozinho top.
E aí aquele mesmo esquema, ó. Pega na pontinha aqui, ó. Vamos fechar primeiro. Direitinho. Fechou? Aí dá aquela puxadinha de leve aqui, ó. Ó. Puxa a pontinha pra cá, ó. Fechou legal. Tá garantido. Cláudio, você conhece um monte de gente aí. Você é um cara conhecido. Manda aí o aviãozinho aí pro pessoal aí. Pra entrar na live aí. Aí, ó. Tá no jeito? Tá vendo? Importante. Ficou assim, meu. Tá garantida a janta. Ó. Então vou colocar aqui, ó. E aí? Deixa eu ligar aqui, ó. Vou pegar minha chaleira aqui, que eu vou deixar uma outra dica fera pra vocês aí, pro pão de vocês crescer rapidinho, tá? Vou colocar aqui água pra ferver. Deixa eu já deixar no jeito aqui a água. Aqui é caseiro mesmo, hein? Ó, não acredito. Acabou de entrar um dos melhores confeiteiros que eu conheço aí. Felipe, bem-vindo, Felipe. Se você não sabe ainda, você vai aprender a fazer pão em casa hoje, hein? Só que chegou um pouco tarde, já tô quase no final, ó, pessoal. Então aqui, ó. Então massinha no jeito, ó. Recheadinha com calabresa, o temperozinho no jeito. Aí, ó. Qual que é o ponto agora? Sabadão. Vou botar esse pão para crescer. Em quanto tempo ele vai demorar para ficar pronto? 3 horas? 4 horas? Não dá tempo para isso. Então, o que eu vou ensinar vocês aí? Um outro segredinho importante. Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão colocar a chaleira aí de água para ferver. E aí, o que é um ponto importante? Vou mostrar para vocês na prática. Ó. Forninho de vocês aí, ó, tem a grade. E aí você tem a parte de cima e a parte de baixo, certo? O que você vai fazer para o seu pão crescer rapidinho? Você vai colocar a assadeira na parte de cima e aí na parte de baixo você vai colocar uma lata de água quente. Padeiro velho, antigo aí, Felipe, tá, o Iraí, Natanael, Cláudio. Fala aí, quem já botou lata de água quente para o pão crescer mais rápido? Fala aí, quem já colocou? Todo mundo faz isso. Quem já trabalhou em padaria, ou cresceu em padaria, que nem eu comecei a minha carreira em padaria, e atualmente eu estou mais ligado à indústria, não tanto à padaria, fez o esquema da lata quente. Então, da mesma forma, eu faço em casa. Ó, acho que o Luiz entrou, hein, Érica? Luiz, meu amigo, chegado, trabalha numa grande empresa, é chefe de produção. Então, não vou passar a receita, tá, Luiz? Para você eu não vou passar, não, hein? Aí, Luiz, seja bem-vindo na live aí. Então, ó. O que você faz? Você que está fazendo pão em casa, mete uma lata de água quente. Aí fecha o forninho, 1 hora, 1 horinha, o pão está quente. Aí ele vai dar aquela fermentada. Por quê? O pão ele precisa de calor e ele precisa de umidade também. Então, o pessoal que faz pão em casa às vezes erra. Por quê? Deixa a lata em cima da mesa, aí cobre com um pano. O pão encascou, pessoal, já era. Aí o Cláudio já colocou água quente, hein? Eu já fiz isso em indústria já, cara. Já trabalhei em indústria aí que a gente teve que se virar. Aí, o Vânio aí. Seja bem-vindo, Vânio. Vânio é um outro cara lá. Se eu não me engano, se for o Vânio que eu tô pensando, de Santa Catarina aí. Amigo do Rude, gente fina pra caramba. Na panificação também. Então, o que acontece? Você coloca a lata de água quente, pessoal, o pão vai fermentar legal. E aí ele deu aquela subida. Você pega ali, dá um corte, né? E aí, por que eu separei pra vocês isso aqui, ó? O que você pega? Você precisa pegar, pessoal, vai quebrar o ovo, vai separar a gema do ovo direitinho, e aí você vai pincelar em cima do pão de vocês. Beleza, pessoal? Tem alguma dúvida aí? Quanto tempo de live aí, Érica? Tem um assistente aqui, vocês estão achando que é? Quanto tempo de live, pessoal? Acho que já deu uns 30 minutos. Então, pessoal, é isso aí. Fiz uma live hoje surpresa para os amigos, para a família. Tem 11 pessoas online aí. Quase 100% aí, pessoas que eu conheço aí, que eu tenho um carinho, um amor muito grande. Pessoas que me conhecem, como o Felipe, o Cláudio, né? Então, pessoal,
Um ótimo sábado para vocês, se cuida, né? Prevenção sempre aí, pessoal. E vamos comer aí. Ó, entrega, eu vou agora, hein? Vou pegar o carro e vou aí, hein? Não, entrega na Baixada Santista, não. Pode nem sair de casa aí, pô. Um delegado para aí não dá. Então, pessoal, se cuida. Vamos aproveitar que a gente está em casa esses dias aí, vamos fazer coisa gostosa aí e compartilhar. Então compartilha com o pessoal, isso aí é umas dicas aí, pessoal, espero poder contribuir de alguma forma. E o pessoal da minha família aí não pode reclamar, porque no final do ano eu fui lá, fiz panetone para todo mundo, só não fiz panetone para o resto do pessoal por causa do distanciamento. Beleza? Um abraço aí todo mundo aí, um abraço Luiz, um abraço tia, mãe, todo mundo que está online aí. Compartilha essa live aí e tamo junto aí. Vou deixar salva a live, hein, pessoal. Grande abraço aí. Depois eu posto umas fotos aí. Ô, Renato, entrou agora só, Renato. Renato Souza. Renato, tá bem no finalzinho da live aí, Renato. Eu vou deixar salvo aí e ver direitinho. Tô ensinando a fazer pão em casa. Tem todas as etapas aí, desde a preparação do fermento, desde do ponto da massa, direitinho, tem a etapa toda. Um grande abraço para todos aí, que Deus guarde a vida de todos e proteja sempre aí. Um abraço.